Transmissões ao vivo têm um charme único, afinal tudo acontece em tempo real, sem espaço para edições ou correções. Mas às vezes, essa espontaneidade pode levar a momentos inesperados e extremamente engraçados. Em meio à correria, apresentadores e narradores se tornam alvos fáceis para a criatividade do público ou de convidados, que adoram pregar peças com nomes e mensagens cheias de duplo sentido. Muitas situações viralizam na internet e pegam até os profissionais mais experientes de surpresa. Afinal, quem nunca mandou um abraço para Deide Costa ou citou a oficina Simas Turbo sem perceber? Serão esses momentos engraçados que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Caindo em Nomes de Duplo Sentido ao Vivo. Durante a transmissão no jogo entre Ponte Preta e Linense, uma comentarista estava lendo mensagens enviadas por telespectadores e internautas quando caiu em uma trollagem ao vivo bem constrangedora. O internauta, que dizia ser da Itália, relatava estar assistindo ao jogo do país junto com seu avô e complementou, pedindo para que mandassem um abraço para ele. Porém, o nome que ele escreveu, que seria o de seu avô, ao ser falado pela repórter, ficou claro que era uma brincadeira, pois causava um extremo duplo sentido de conotação sexual que ela não percebeu e cometeu a gafe. Depois que ela fala, fica um silêncio por alguns segundos, provavelmente por perceber que havia acabado de cair em uma trollagem. Estou curtindo aqui com meu tio, diretamente da Itália. Manda um alô pra ele, ele se chama Giuseppe Cadura. Tamo junto. O narrador da partida não se aguenta e começa a rir incontrolavelmente. Por coincidência, ele havia dito pouco antes que era preciso tomar cuidado com alguns internautas que gostavam de trollar. Durante uma transmissão do programa Sport Center na ESPN Brasil, os apresentadores Paulo Soares, conhecido como Amigão, e Antero Greco não conseguiram conter o riso ao comentarem sobre os treinadores europeus Moreno Longo e Rolão Preto. A situação ocorreu quando o Amigão mencionou que o Torino, da Itália, havia contratado o técnico Moreno Longo e que, em Portugal, o auxiliar João José Correia Rolão Preto havia sido anunciado pelo Portimonense. Os nomes dos treinadores geraram trocadilhos e risadas entre os apresentadores, especialmente devido à sonoridade peculiar em português. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos internautas compartilhando o momento e destacando a espontaneidade e o bom humor da dupla. Em sua única partida até o momento, Moreno Longo viu a equipe perder com o anúncio do auxiliar Joaquim José Correia Rolão Preto, que assumiu o cargo. A ESPN Brasil também fez questão de compartilhar o vídeo em suas plataformas digitais, aumentando ainda mais a repercussão e mostrando que a emissora estava de acordo com as brincadeiras da dupla. Durante uma partida de futebol, o narrador interagia com internautas e acabou caindo em uma baita trollagem. Um internauta mandou uma mensagem pedindo para que ele mandasse um abraço a um grupo de amigos, mas o que ele não percebeu era que a sequência de nomes falados em ordem gerava uma frase bem constrangedora. Os nomes seriam Kikozinho, Branco e Lindo. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Repita você mesmo e veja a frase formada que sim é bem constrangedora. Tá pedindo um abraço pros alvirrubros da Imbiribeira, Kikozinho, Branco e Lindo. Um abraço aí pra galera da Imbiribeira. O narrador ainda fala pausadamente, o que deixa o momento ainda mais constrangedor e engraçado. Depois de pronunciar os nomes, fica um silêncio na transmissão e provavelmente seja por ele ter notado a trollagem e estar rindo de si mesmo nos bastidores. Porém, ali já não tinha mais nada a ser feito, a não ser esperar os memes e a repercussão. Matheus Ceará é um comediante muito conhecido pelo seu humor pesado, no qual ele não tem papas na língua para contar uma piada e brincar com alguém, igual fez nessa ocasião com Bola em seu podcast, o Ticaracatecast. Na ocasião, Matheus era convidado do podcast apresentado por Carioca e Bola, que são ex-integrantes do extinto e famoso Pânico na televisão. Em certo momento do programa, Matheus, de forma descontraída e aparentemente séria, pergunta a Bola se ele gostava de rodeio. De forma sincera e séria, Bola responde que sim, e logo Matheus o retruca, mostrando que aquilo, na verdade, era uma brincadeira na qual Bola acabou caindo ao vivo. O momento repercutiu por todos os cantos. Caminhando pra reta final aqui. Você gosta de rodeio, Bola? Se eu gosto de rodeio, eu gosto. Então rodeia meu pau de bosta.
Rodeio. O carioca que estava ao lado não se aguenta de rir, principalmente pelo fato de seu companheiro de programa ser conhecido por sempre estar caindo em trocadilhos e pegadinhas feitas por convidados. Durante a apuração da eleição do Conselho Tutelar em uma cidade de Alagoas, um apresentador que transmitia o evento ao vivo pelo YouTube caiu em um trocadilho com o nome Jacinto Leite aqui no Rego. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando diversas reações dos internautas. O nome em questão, quando pronunciado rapidamente, forma uma expressão de duplo sentido, o que levou o apresentador a perceber o trocadilho apenas após mencioná-lo, resultando em risos e constrangimento ao vivo. O apresentador, ao perceber, expressa aquele sorriso amarelo no qual ria por fora, mas com certeza estava muito irritado por dentro. Mande salve pro Jacinto Leite, aqui no Rego. O Jacinto, né? Ele aí tem outro também. Isso foi a nossa produção, rapaz, colocando aqui. Seu amigo de bancada tenta descontrair a situação e mudar de assunto para cortar aquele constrangimento passado pelo amigo, que acusa a produção de ter selecionado aquela mensagem. Durante uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol, o narrador Estevan Ciccone, da plataforma DAZN, caiu em uma pegadinha ao ler uma mensagem de um internauta que mencionava a mecânica Simas Turbo. O trocadilho embutido no nome passou despercebido pelo narrador, resultando em uma situação constrangedora e cômica. O que acabou mais chamando a atenção, além de, claro, ele cair no trocadilho, foi o fato de ele não perceber a situação nem mesmo depois de ler o nome. Afinal, ele agradece a mensagem e até brinca, dizendo para as pessoas da oficina fazerem o trabalho bem feito com os veículos dos clientes. O pessoal lá da mecânica Simas Turbo tá bem ligadinho aqui, mexendo nos carros aí. Cuidado, hein, para não desregular nada. Fica de olho aí. O momento, que obviamente foi percebido imediatamente por diversos telespectadores, foi cortado e compartilhado na internet, onde gerou imensa repercussão. O narrador teria se explicado, dizendo que no momento realmente nem ele e nem ninguém da produção percebeu o trocadilho. E mais uma vez, durante uma edição do Sport Center na ESPN Brasil, os apresentadores Paulo Soares, o Amigão, e Antero Greco protagonizaram um momento hilário ao anunciar a possível contratação do atacante argentino Milton Caralho pelo São Paulo. Ao mencionar o nome do jogador, que possui uma sonoridade peculiar em português, os apresentadores não conseguiram conter o riso, resultando em uma cena espontânea e divertida. Antero Greco comentou sobre o episódio, destacando que Paulo Soares teria enchido a boca para pronunciar o nome do argentino, o que tornou o momento ainda mais engraçado. De acordo com o atacante argentino Milton Caralho, vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também pra falar, né, o nome dele, pô. Ao pronunciar o nome e perceber a sonoridade, Amigão ainda tenta se conter, mas não consegue e cai na risada ao tentar continuar dando a notícia. Agora foi a vez de um dos apresentadores de um programa esportivo da rádio Energia Frequência Modulada cair em uma série de trocadilhos de uma vez só, causando inúmeras gargalhadas de seus colegas. Durante a apresentação do programa na rádio, o apresentador chamado Dodô foi ler alguns recados enviados por internautas e, em um deles, mais uma vez foi usado o nome italiano Giuseppe Cadura, que sabemos soar de uma maneira bem constrangedora em português e criar um duplo sentido. Não satisfeito, o mesmo internauta dizia fazer parte da agência Chu Passeios, que, lendo rapidamente, também provoca um duplo sentido, e assim todos caíram na gargalhada. Abraço pro grande palmeirense Giuseppe Cadura. O Giuseppe Cadura é da agência Chu Passeios, amigão do Zé, do Tinoco, tá bom? Então um grande abraço pra ele aí também. O mais engraçado é que Dodô fica muito sem entender o que estava acontecendo, até que seus amigos soletram para ele o nome e os trocadilhos, fazendo-o notar a mancada e também começar a rir da situação. Em 2011, durante uma transmissão ao vivo do programa Você na Televisão, a apresentadora foi alvo de uma pegadinha de internautas que interagiam pelo antigo MSN.
Um dos espectadores enviou uma mensagem solicitando que a apresentadora enviasse um beijo para sua tia Romba e um abraço para seu amigo Bengadura. Sem perceber o duplo sentido dos nomes, a apresentadora atendeu ao pedido, resultando em uma situação constrangedora e cômica. Ao ler os nomes, ela parece até perceber algo estranho, mas ignora e permanece lendo, imaginando que o internauta teria digitado errado ou algo do tipo. Manda um beijo pra minha tia, ela chama Tia Romba. Opa! Manda um abraço pro meu amigo Bengadura. Que isso? Ela chega até mesmo a comentar, brincando, que o internauta era meio doidinho da cabeça. O momento que passava ao vivo, claro que se tornou viral e é um dos momentos mais épicos da televisão, sendo relembrado até hoje. Durante a apresentação de um programa, o apresentador conhecido como Toninho resolveu interagir com os internautas. E como não é novidade, acabou sendo trollado por um deles, que mais uma vez usou um nome para criar duplo sentido. O apresentador reservou um momento do programa para interagir com os internautas, no instante em que chegavam muitas mensagens elogiando o programa e elogiando o apresentador. Até que um certo internauta, identificado como Gustavo Conteúdos, pediu para que Toninho mandasse um abraço para sua amiga, intitulada Paula Vadão. Sem perceber nada, ele manda o abraço com certa ingenuidade e depois de já ter dito, parece notar algo estranho no nome, porém, ignora e segue com os recados. Manda um abraço aí pra minha amiga Paula Vadão. Paula. Alô, Paula. A Paula, né, rapaz? Tá ligada com a gente também, obrigado pelo carinho, tá? O nome, que obviamente causa um duplo sentido bem constrangedor, fez com que Toninho caísse na trollagem e o momento rapidamente se espalhou pela internet. Durante uma transmissão ao vivo no YouTube, Dave Pazos, conhecido como Azaghal do canal Jovem Nerd, foi alvo de uma pegadinha de um internauta que pediu para ele enviar um abraço para sua esposa, Deide Costa. Sem perceber o trocadilho embutido no nome, Dave mencionou o nome ao vivo, resultando em uma situação cômica. O mais engraçado é que seu companheiro de canal, Alexandre Ottoni, também fez questão de ressaltar o suposto nome da esposa e assim, de tanto repetir, eles perceberam a sonoridade estranha de duplo sentido, além de ver também o chat ao vivo com diversas risadas, deixando bem claro que eles haviam acabado de cair em uma trollagem. Manda um abraço pra minha esposa, Deide Costa. Deide Costa! Um abraço do Saulo Júnior! Ai, nossa, a gente caiu em outro... Ao perceberem as risadas vindas do chat, eles leram novamente o nome e perceberam que, na verdade, se tratava de um trocadilho e começaram a rir da situação, levando numa boa e com o bom humor característico de ambos. E mais uma vez no TicaracatiCast, apresentado por Bola e Carioca. Bola foi alvo de um trocadilho, dessa vez vindo do convidado e humorista Victor Sarro, que aproveitou uma determinada conversa para brincar com Bola. Na conversa, Carioca tentava lembrar de um personagem no qual Igor, apresentador do Flow Podcast, que também era convidado do programa, se parecia. Aproveitando o assunto, Victor Sarro junto de Igor resolveram brincar e disseram que o personagem seria do filme da Dani, esperando que um deles perguntasse "que Dani?" E assim a resposta triunfal viria, sendo exatamente o que acontece. De forma inocente, Bola pergunta de que Dani estavam falando, e rapidamente Victor Sarro responde com um trocadilho, fazendo com que Bola caísse mais uma vez. Barbudinhos? É, do filme da Dani. Um filmezinho que tem uns bichinhos. Que tem uma... É do filme da Dani. Eu não sei nem quem é Dani. A danificada que é o dedo teu. Ao responder, Bola fica com aquela cara triste de quem foi pego novamente em uma brincadeira e todos os outros soltam aquela gargalhada mais sincera. Durante uma transmissão ao vivo do programa Amazônia Televisão, uma apresentadora foi vítima de uma pegadinha ao ler uma mensagem de um internauta que se identificou como Paula Noco. Ela lia algumas mensagens vindas dos internautas e, sem perceber o trocadilho embutido no nome, a apresentadora o mencionou no ar, resultando em uma situação constrangedora e, claro, muito engraçada. Mesmo pronunciando com bastante ênfase o nome e deixando claro o duplo sentido, ninguém no estúdio
parece perceber a situação, ou pelo menos fingiu não perceber para que o programa não fosse interrompido. A Paula Nocu, ela pergunta: há algum fator que aumente o risco da mulher desenvolver câncer de colo de útero? Apesar de as apresentadoras ignorarem a situação, seguindo com o programa, os telespectadores não deixaram passar batido e rapidamente começaram a compartilhar o momento, que também ficou marcado e é relembrado até os dias de hoje. Durante uma edição do programa Sport Center na ESPN Brasil, os apresentadores Paulo Soares, conhecido como Amigão, e Antero Greco protagonizaram um momento hilário ao serem informados pelo comentarista de rugby Antônio Martoni sobre o jogador francês Louis Picamoles. A sonoridade do nome do atleta gerou risadas incontroláveis entre os apresentadores, especialmente em Amigão, que teve dificuldade em retomar a seriedade após ouvir o nome. Junto de Amigão, Antero Greco e Antônio Martoni também caíram na risada, deixando o momento ainda mais engraçado. A dupla sempre foi muito conhecida pelos momentos descontraídos e de bom humor em cenas engraçadas como essa. Contra o camisa 8 da França, Louis Picamoles. Esse é o jogador, é um baita jogador. Eu sei. Antônio Martoni sai de cena e Amigão tenta seguir com o programa. Porém, sua crise de risos junto com Antero o obriga a ter que chamar um intervalo para recompor e voltar com a apresentação do programa. E esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.